Alô você, bom dia. Espero que você tenha um dia abençoado hoje na presença de Deus. Eu quero meditar com você no versículo precioso da palavra de Deus, que está aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. E eu quero falar sobre a pedagogia do sofrimento. A pedagogia do sofrimento. Diz aqui o versículo: embora sendo filho, e aqui é Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 3 lições aqui importantíssimas para mim e para você. A primeira delas é que nós sofremos. Nós passamos por sofrimentos dos mais diversos. Nós passamos por sofrimentos temporários, às vezes sofrimentos permanentes. Nós passamos por sofrimentos físicos, por sofrimentos espirituais, por sofrimentos emocionais. Como diz o poeta, viver é sofrer. Viver é sofrer. E nós, como cristãos, nós sofremos quando obedecemos a Deus e sofremos quando desobedecemos a Deus. O sofrimento, ele acompanha o cristão, né? De tal maneira que o sofrimento faz parte, inerentemente, da vida do cristão, né? Todo aquele, diz Paulo, que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições, lutas, provações, tentações, tribulações. Então, meu irmão, se você está passando por algum tipo de sofrimento nesse momento, isso faz parte da vida. É uma coisa natural a nossa existência aqui na Terra. Jesus disse, no mundo, ou enquanto vocês estiverem no mundo, vivendo nesse mundo, vocês passarão por aflições. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que o fato da gente ser filho não nos dá imunidade de sofrimento. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o filho aqui é Jesus. O filho aqui é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele esteve aqui no seu tempo, no seu período de encarnação. Diz aqui no versículo 7 que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, sofreu. Então, essa teologia que existe por aí, chamada teologia da prosperidade, que diz que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar por determinadas tribulações, que crente não fica deprimido, que crente não passa por transtornos mentais, que crente não fica ansioso. Veja bem, não é isso que a Bíblia está dizendo. Embora sendo filho, sofreu. E ele sofreu como ninguém sofreu, né? Eu não sei se você se lembra lá do texto de Isaías, que Jesus ele é descrito como um homem de dores, que soube o que é sofrer. Então, eu creio que Jesus passou por sofrimentos que nenhum ser humano experimentou. Mas há uma terceira lição muito importante aqui, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja aqui o aspecto pedagógico do sofrimento. Ele aprendeu a obediência. É uma coisa muito interessante porque nós nascemos em pecados e a nossa natureza é pecaminosa e a nossa tendência natural não é a obediência, é a desobediência.
E Deus, então, pedagogicamente, Ele usa o sofrimento para nos ensinar, para nos quebrantar, para nos moldar, para trabalhar no nosso caráter, no nosso temperamento. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar sobremodo ao passarmos por provações, porque o sofrimento está, de uma certa forma, purificando a nossa fé, burilando o nosso caráter. E nós aprendemos muito com aquilo que nós sofremos, pelas provações, pelas tribulações, pelas circunstâncias difíceis que nós vivemos. Já disse alguém que um crente, ou ele está no meio de uma provação, ou ele está saindo de uma provação, e quando ele está saindo de uma provação, ele está entrando em outra provação, né? E todo esse processo de sofrimento que a gente passa aqui nessa vida, diz o texto aqui, é para nos ensinar a obediência. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, lembre-se que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. E Ele sabe o que é o sofrimento humano. Ore a Ele nesse momento, entregue as suas dores, entregue os seus problemas, entregue os seus sofrimentos e ore em cima dessa promessa de Deus, dizendo: Senhor, me ensine a obediência no meio ou em meio a tudo isso que eu estou passando, a tudo isso que eu estou sofrendo, que tudo isso possa me aproximar mais de Ti, que eu possa temer mais a Ti, que eu possa desejar mais uma vida de obediência ao Senhor. Deus abençoe o seu dia, Deus lhe dê paz e direção nesse momento. Um grande abraço.